vamos falar de Vasco. O Maurício Barbieri falou sobre o Lucas Orellano e também falou sobre a pressão que é trabalhar com futebol dentro do Brasil. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. Quinta, a bola rola lá no Couto Pereira. Curitiba e Vasco, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, terça-feira, o técnico Maurício Barbieri deu uma entrevista coletiva lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Ele foi questionado em várias coisas, até no vídeo anterior, lemos no início sobre a entrevista coletiva, que ele falou sobre a atuação do Vasco contra o Fluminense, projetou o time contra o Curitiba, e ele foi questionado também sobre o Lucas Orellano, que muita gente pediu, o argentino, contra o Fluminense, ele não entrou no jogo, ele novamente falou sobre o jogador, inclusive foi questionado se o Lucas não pode jogar como um camisa 10. E ele falou sobre o Lucas. Veja. Vou começar pelo Lucas, tá? Depois vou no outro ponto, porque o Lucas Orellano. Porque eu acho que o outro ponto é um pouquinho mais delicado. A gente vem trabalhando para desenvolver essa questão do Lucas conseguir ajudar mais defensivamente. Agora tem uma coisa que é característica. Daí eu vou pegar dois jogadores, dois que estão jogando, e acho que vocês vão entender bem o que eu vou falar. Tá? Até um deles é mais maduro, mais consolidado. Eu não posso pedir para o Alex o que eu peço para o Peck. Porque o Alex não tem características físicas para fazer o que o Peck consegue fazer com naturalidade. E aí, vale lembrar que no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o Alex precisou ser sacrificado. Porque o Palmeiras fazia sempre uma saída construção com 3, segurando o Marcos Rocha, que é um lateral que fica. Então o Alex ia ter a vida facilitada. Só que nesse jogo em especial, o Palmeiras mudou. Não veio com o Marcos Rocha. E fez uma construção com 3 com o Piquerez. E soltou o lateral direito. E o Alex precisou correr atrás do lateral direito. Também foi questionado sobre a pressão que é trabalhar no Vasco. E ele falou de uma maneira geral, né, até porque, por exemplo, o William, que esteve recentemente no Corinthians, voltou para o futebol inglês, ele falou que jamais volta a jogar no Brasil, né, que ele foi ameaçado, a família dele foi ameaçada, no tempo que ele esteve lá em São Paulo. O Corinthians não estava bem e a torcida fazendo pressão, fizeram até ameaças à família do jogador pela internet. Ele teve que fazer BO, tudo mais, e voltou para o futebol inglês, falando que nunca mais atua no futebol brasileiro. E várias críticas nas redes sociais. O Maurício Barbieri falou sobre essa pressão que é desumana. Falou até que o filho dele assistiu um jogo do Vasco e houve o pai dele ser xingado. Ele nem quer mais voltar a assistir jogos no estádio. Veja. E essa é uma situação que eu não tinha como prever que ia acontecer antes de começar o apito inicial. Correto? Então, é para mostrar a dificuldade do treinador também. E o Alex se sacrificou, e essa foi uma das razões que naquele jogo especial o Alex precisou sair. Então, por mais que eu tente desenvolver algumas coisas com o Lucas, tem coisas que ele não vai ser capaz de me entregar, e eu preciso ter sabedoria para criar uma forma e uma maneira de jogar onde eu possa potencializar aquilo que ele tem de bom e expor ele menos vezes aquilo que talvez ele não tenha de tão bom. Tem um outro ponto importante. O Lucas, como a gente já discutiu aqui, joga essencialmente aberto do lado direito. Perfeito ou não?
nós temos mais um jogador que vem jogando essencialmente aberto do lado direito, que é o Peck, que hoje é o jogador que mais tem participação em gol da equipe do Vasco. Podem jogar os dois juntos? Em algumas circunstâncias, sim. Em outras circunstâncias, eu tenho que fazer uma escolha. Natural. Então, em alguns momentos, eu posso escolher para o Peck iniciar e talvez o Peck vai sair, vai entrar o Luca. Em outros momentos, vou começar com o Luca. Em outros momentos, se eu entender que é possível que os dois joguem juntos, os dois vão jogar juntos. Mas são escolhas, né? Quando eu entendo a pergunta, mas é que eu preciso abranger ela, porque senão a pergunta parece que a escolha é só assim, Luca sim ou não. Não, não é Luca sim ou não. Para o Luca entrar, eu tenho que modificar a equipe, as modificações envolvem isso. Existe uma dinâmica, existe um sistema e existe uma engrenagem. E tem o processo de adaptação do Luca, que é jovem e só tinha jogado a carreira inteira no Vélez. Nunca tinha saído do Vélez. Para o Luca, tudo é novo. O clube é novo, o país é novo, a pressão que você acabou de citar, que eu vou responder agora, é nova. Né? Então, tudo é novo. Ele está se adaptando ainda. Ele é um menino que, quando chegou, completamente introvertido. Não é que ele não sorria, ele não abria a boca. Hoje o Luca sorri. Hoje o Luca brinca com os companheiros, o Luca está se soltando. E o jogo dele vai se soltando também. Então, é o que você citou, o drible, o improviso, essa capacidade. Ele está se soltando, mas ele ainda está nesse processo. Tenho certeza que o Luca vai ajudar demais a equipe do Vasco ao longo da temporada, mas ele está no processo. E aí o Luca precisa ter paciência, eu preciso ter paciência, para não rotular, né, algumas pessoas com as que ele entrou em um outro jogo não conseguiu desequilibrar, e eu já ouvi gente falando que o Luca não servia, que só ciscava, que era isso. Não posso fazer isso, né? Então é preciso de paciência minha, do Luca, do torcedor, de todo mundo, porque ele vai entregar aquilo que todo mundo espera. Em relação a essa pressão desumana, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que existe uma cobrança que ela é irreal, que ela é desproporcional, que ela não faz sentido do ponto de vista lógico e que traz um peso muito grande para quem trabalha, porque num dia você não serve, no outro dia talvez você seja bom e depois você não serve de novo. Não existe. Eu não conheço nenhum outro segmento ou profissão onde isso aconteça tão rápido, com tanta frequência. Em qualquer lugar você precisa de um tempo para avaliar a pessoa. A construção de qualquer carreira, de qualquer trabalho, envolve erros e acertos, né? Você mesmo provavelmente não é o mesmo profissional hoje que você era no início. Você cometeu erros, você precisou, enfim, aprender com seus erros, você precisou de opiniões, precisou de ajuda para evoluir, para crescer. Agora, o futebol tem se tornado uma coisa desproporcional, desumana. O jogador sempre quer acertar, nem sempre ele é capaz de acertar, mas ele quer acertar, né? E com o treinador a mesma coisa. Para mim também é difícil. Para mim é muito difícil em alguns momentos, porque não basta ter a certeza de que você está fazendo as coisas certas, né? Em algum momento você precisa de um reconhecimento, você espera isso como ser humano. Nós somos seres afetivos, seres sociais, a gente precisa desse contato. Em alguns momentos o treinador é uma figura que ele sabe que está fazendo as coisas, ele sabe que está no processo, ele sabe que está no caminho, só que é só porrada. Só porrada. E muitas vezes ele se imputa culpa nele em situações que ele não controla. A finalização de um jogador dentro da área ele não controla. Um erro do defensor ele não controla, ele pode trabalhar na semana para ajustar. E eu não estou querendo fazer, né? Nós estamos todos juntos, todo no mesmo barco, e vai se criando essa dinâmica ao ponto de muitas vezes você ter receio de sair para jantar, porque você não sabe o que você vai ouvir na rua. Você ter receio de sair com a sua família. E às vezes você é cobrado pela sua família, porque a sua família quer sair com você, a sua família quer ter o seu momento de lazer, quer ter o seu momento de convívio. A gente já quase não tem tempo. Porque o calendário, a gente sabe como que é, a dinâmica dos treinos, olhar vídeo e tal. E aí quando você tem tempo, às vezes você acaba se privando porque você não sabe que você vai ouvir o tipo de cobrança, as besteiras. Para mim é muito emblemático, eu tenho um filho que hoje fez 16 anos, mas
acho que uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, ele foi no estádio e a torcida estava xingando o pai dele e ele não quis mais ir no estádio. Ele é meu filho. E aí eu pergunto a vocês assim, o que o futebol ganhou com isso? No que o futebol se tornou melhor? Eu estou falando, mas eu sei que não vai mudar, né? Eu gostaria que todos nós fizéssemos um esforço nesse sentido. Volto a dizer, a crítica ela faz parte, ela é pertinente, mas escolher as palavras é importante. Escolher como vai se dizer as coisas é importante. Escolher como você vai colocar, como você vai julgar as pessoas é importante. Entendeu? Eu tenho responsabilidade, vocês têm responsabilidade. Vocês são profissionais, certo ou não? São formados em jornalismo, vocês não são qualquer um que está na rua dando opinião. Vocês não são uma pessoa que, vocês têm responsabilidade naquilo que vocês vão falar e na maneira como vocês vão transmitir. E isso ajuda a controlar o termômetro do torcedor, que é emoção. Então eu preciso vir aqui, escolher bem as minhas palavras, ter educação, fazer o contraponto, colocar a minha opinião para vocês com educação, com discernimento. Posso concordar ou posso não concordar, mas a gente precisa que também o outro lado aconteça. E, por favor, não estou dizendo que tudo isso é responsabilidade de vocês, de maneira nenhuma. Mas como nós estamos na mesma sala, a gente está conversando, é meu papel ter o termômetro dentro de campo. Eu não posso chegar para meus jogadores e falar quebra a perna dele, porque isso é uma irresponsabilidade. Além de ser antiético, claro, primeiro, é uma irresponsabilidade, contribui para a violência. Eu não posso ir numa entrevista aqui incitar a minha torcida a ser violenta contra outra torcida, porque é antiético, porque eu não acredito, mas porque eu tenho um papel de responsabilidade. Quando eu estou aqui, eu estou representando uma instituição e a minha voz tem peso, as pessoas vão ouvir. E a mesma coisa do outro lado, né? Então, quando você vê falas inflamadas, com desrespeito, com xingamento, isso traz esse tipo de comportamento e gera essa situação que você falou. Vai chegar um momento em que não vai valer a pena. Por mais que o treinador, a minoria, consiga ter um bom salário, consiga ter boas condições de trabalho e tudo mais, chega um momento em que não vale a pena. Qual é o preço de ver o seu filho crescer? As pessoas não pensam nisso. Qual é o preço que você coloca para deixar de ver o seu filho crescer? Qual é o preço que você coloca para deixar de estar com a sua família? As pessoas não pensam nisso muitas vezes. Mas, claro, a gente faz por escolha, faz porque acredita, faz porque tem prazer no trabalho que faz, mas muitas vezes a cobrança é desproporcional, o contraponto ou o ônus é desproporcional e é difícil, mas a gente segue. Nesse mesmo dia Eu acho que a pressão no futebol existe no mundo todo. O Paris Saint-Germain, por exemplo, fizeram protesto em frente à casa do Neymar com a mulher do cara grávida. Mas eu acho que, como no Brasil, não existe. Então é isso, galera. Até depois da nossa reflexão na hora do almoço, que a gente vai questionar sobre essa coletiva do técnico Maurício Barbieri. Então,